Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui iniciando mais uma edição do programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21h40, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. São vários anos trazendo informações, conteúdos, profissionais que contribuem para uma reflexão mais detalhada, mais aprofundada sobre temas de interesse: educação, cultura, esporte, desenvolvimento econômico, geração de emprego, sustentabilidade, ciência, tecnologia, inovação, enfim, são diversas temáticas que ao longo desse tempo a gente vem trabalhando, sempre buscando uma informação de qualidade para você. Nas últimas semanas, por conta de deslocamentos constantes para várias cidades do estado do Rio de Janeiro, eu não consegui fazer as gravações. Estou hoje fazendo uma espécie de prestação de contas desses últimos meses. Há alguns meses eu trouxe uma informação de que, por conta de demandas profissionais, eu estaria me licenciando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instituição que eu volto na próxima semana para poder realizar esses trabalhos em várias regiões do estado. E os trabalhos têm sido muito bem sucedidos e hoje eu trago uma reflexão não só sobre esses trabalhos, mas também sobre aquilo que temos feito aqui em Nova Friburgo. Todos sabem que até 15 de dezembro de 2025 eu estarei à frente da presidência do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, um dos conselhos mais jovens da cidade, que tem por objetivo fortalecer Nova Friburgo como polo tecnológico, polo de inovação, buscando conectar universidades, empresas, instituições governamentais e sociedade civil organizada, fomentando o setor estratégico de tecnologia de informação e comunicação, inovação, enfim, aquilo que possa contribuir para o desenvolvimento dos setores tradicionais da economia. Todos sabemos que Nova Friburgo é muito forte no setor têxtil e confecções, somos a capital nacional da moda íntima, temos realizado ao longo de mais de 30 anos a Feira do Vestuário, a FEVEST, que nos últimos anos, nas últimas edições, tem sido repaginada. Parabenizar o presidente Gustavo Moraes e toda a sua equipe por esse trabalho de reformulação e de reposicionamento da FEVEST, que caracteriza cada vez mais Nova Friburgo como essa cidade de vanguarda na produção da moda, moda íntima, moda praia, moda fitness, enfim, são vários os segmentos que nós temos uma caracterização, uma força no mercado local, regional, estadual e nacional. Somos também um polo muito importante do setor metal mecânico. Somos uma das principais produtoras de cadeados e fechaduras. Temos aqui uma grande joia, que é a nossa querida Stam Metalúrgica, que tem sido uma grande referência a nível nacional, produzindo com muita qualidade, além de diversas outras metalúrgicas que também são oriundas de todo esse processo de formação, de capacitação que ocorre em Nova Friburgo há várias décadas, fomentado principalmente pelo Senai, que é uma instituição de grande relevância. Tanto o Senai tradicional quanto o Senai Espaço da Moda, esse voltado para o setor têxtil e confecções. Todos sabemos também que Nova Friburgo é uma cidade muito forte na produção agrícola. Somos uma das principais produtoras de couve-flor, de tomate, de alface. Somos a segunda produtora de flores de corte a nível nacional, só perdemos para a Olambra. Enfim, costumo dizer que na região metropolitana, nas diversas regiões do estado, provavelmente você vai se alimentar com legumes e verduras produzidos aqui em Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro, que a gente chama de cinturão verde do estado do Rio de Janeiro. Então, também somos muito fortes na agricultura. Também temos uma caracterização, uma força muito significativa no setor turístico, que engloba também a gastronomia, tanto pelas nossas belezas naturais, quanto pelos equipamentos públicos que oferecem atrações, quanto também pelo turismo de experiência, turismo de negócios, enfim. Então, são setores tradicionais, além de sermos um polo educacional, polo de saúde, polo de serviços. Nova Friburgo se caracteriza como uma cidade muito pujante no interior do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos exatamente no centro do estado. Costumo dizer, e repito aqui, que na Praça Getúlio Vargas, naquela plaquinha embaixo ali do busto do Getúlio, nós temos ali o ponto geodésico, uma plaquinha do IBGE, apontando Nova Friburgo e a praça e aquele local especificamente como centro do estado do Rio de Janeiro. Então é essa cidade que nós temos trabalhado como Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, como grupo voltado à inovação na cidade. Aliás, eu vou deixar aqui o QR Code, quem quiser participar do nosso grupo Inova Free Valley, que é um grupo voltado a informações sobre tecnologia, inovação, fomento, editais, eventos. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse grupo para poder acompanhar as ações que nós temos desenvolvido. E no Conselho Municipal, que eu tenho estado à frente nos últimos 4 anos, nós realizamos recentemente 2 ações muito importantes. Uma delas, pelo 3º ano consecutivo, o Prêmio Inova Nova Friburgo,
Dessa vez nós homenageamos, reverenciamos um empresário muito bem sucedido, deixa um legado importante na cidade, nos deixou há alguns anos, uma saudosa pessoa, uma saudosa liderança de Nova Friburgo, edição Silvio Ruiz Galvez. Fizemos então todo um trabalho de levantamento de indicações nas mais diversas áreas, indústria, comércio, serviços, turismo, no que se refere à pessoa jurídica, e também características de pessoas físicas que inovam na cidade. Tivemos a solenidade então no Teatro do Nova Friburgo Country Club, com mais de 250 pessoas participando, em que os vitoriosos em cada uma das categorias recebeu um certificado e vai receber dentro de algumas semanas um troféu relativo ao prêmio Nova Friburgo. O objetivo é trazer informações, trazer visibilidade a empresas, instituições e profissionais que inovam no seu dia a dia, que criam inovações, não somente inovações disruptivas, aquelas que transformam todo o mercado, mas inovações incrementais que contribuem com transformações no cotidiano, que permitem, por exemplo, um atendimento de melhor qualidade a um cliente, o uso de uma tecnologia que possa contribuir para facilitar o acesso das pessoas aos serviços, enfim. Também na gestão pública, nós sabemos que há várias cidades que adotam mecanismos de aproximação do cidadão com a própria administração municipal. Cito sempre o exemplo do aplicativo 1746 da Prefeitura do Rio, falo também do Colab, que é uma startup que tem feito um trabalho importante. Enfim, nesse prêmio, então, nós reverenciamos mais de 150 instituições, profissionais e empresas que inovaram ao longo dos últimos 2 anos, das quais 11 vitoriosos nas diversas categorias. Na verdade, foram 10 categorias principais e uma delas houve empate. Então, a gente optou por reverenciar, homenagear duas instituições, na verdade, que ficaram nos primeiros lugares. Então, essa é uma ação bastante assertiva, propositiva, que demonstra a capacidade inovadora de Nova Friburgo. Quero agradecer aqui a todos os parceiros que contribuíram para que esse evento pudesse ser realizado, em especial a direção do Nova Friburgo Country Club, na pessoa do seu presidente Roosevelt Conci, também do futuro presidente Júlio Cordeiro, enfim, o SEBRAE, na pessoa da sua coordenadora regional serrana, Fernanda Gripe, toda a equipe do SEBRAE, os próprios conselheiros municipais que contribuíram muito para que nós pudéssemos realizar essa terceira edição do prêmio, que entra para o calendário da cidade. Temos certeza que ao longo dos próximos anos teremos novas edições do prêmio Inova Nova Friburgo. E para 2026 teremos a homenageada Adriana Aquino, uma pesquisadora muito qualificada, muito comprometida, muito engajada da Embrapa, que fez um trabalho incrível ao longo da sua trajetória profissional, nos auxiliou muito na construção desse ecossistema de inovação aqui em Nova Friburgo e que nos deixou há alguns meses por conta de uma doença. Enfim, deixamos aqui o abraço para o Renato, para todos os seus familiares, e a Adriana intitulará o prêmio em 2026 Inova Nova Friburgo. E também realizamos, 2 dias após a realização desse prêmio, realizamos a segunda Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Realizamos no espaço do SEBRAE, lá na ARP. Quem não foi ainda, vale a pena visitar, conhecer. É uma instituição que tem se notabilizado pelo apoio às micro e pequenas empresas, o fomento à adoção de novas tecnologias, inovações, enfim. O SEBRAE é uma instituição importante e aqui em Nova Friburgo, no espaço ARP, é um território, um espaço extremamente bem construído, consolidado, com equipamentos muito qualificados. Então, a gente fez a segunda conferência no Espaço ARP, lá no SEBRAE, e tivemos, então, a indicação e, consequentemente, a definição dos novos conselheiros e conselheiras municipais desse setor de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo para o biênio 2025-2027. Foi uma conferência em que nós pudemos debater os diversos assuntos associados aos desafios e perspectivas do setor para a nossa cidade, para a nossa região, até porque Nova Friburgo tem essa característica de polo regional. E realizaremos no dia 15 de dezembro, quem puder estar conosco está convidado, a partir das 18h30, no SEST Senat, fica ali atrás da fábrica da Ferragem Zaga, atrás da Justiça Federal, novas instalações do SEST Senat, que vão contribuir aí para que a gente possa realizar essa posse dos conselheiros e também a eleição do presidente ou da presidente, do vice-presidente ou da vice-presidente para o biênio 2025-2027. Então, quem quiser seguir os trabalhos que são desenvolvidos pelo Conselho, @CMCTINF. Repetindo, @CMCTINF. Já temos centenas de pessoas acompanhando os trabalhos realizados e tenho certeza que você também vai acompanhar aquilo que tem sido feito em prol desse reposicionamento de Nova Friburgo como polo tecnológico, polo de inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, em linhas gerais, do ponto de vista da atuação que eu exerço, que eu realizo
realizo já há algum tempo como presidente do Conselho, eu trago essas informações. Quem quiser saber todo o histórico, no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, no campo de conselhos, você acessa todas as atas. Já foram quase 50 reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas, sempre com focos bem definidos, temas bastante consistentes e decisões que são tomadas em prol do desenvolvimento do setor. E há uma previsão orçamentária para 2026 de criação do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, com o objetivo de de fomentar startups, projetos inovadores, editais, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para que Nova Friburgo se fortaleça cada vez mais nesse cenário da inovação local, regional, estadual e nacional. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2567-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Visão em Ação 5.0. No primeiro bloco, falei muito sobre as estratégias, as políticas públicas voltadas ao fomento à inovação, à ciência, à tecnologia em Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma cidade que se fortaleceu muito nas últimas décadas por conta da vinda de várias universidades, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, o Centro de Educação Federal Tecnológica, a Universidade Estácio de Sá, que se juntaram a instituições que já existiam aqui anteriormente. A própria Faculdade de Odontologia se transformou na Universidade Federal Fluminense. A Cândido Mendes vem atuando também em alguns setores que são importantes, administração,
setor contábil, enfim. Temos também várias instituições EAD, dentre as quais se destaca por ter uma característica de semipresencialidade, que é o Polo CEDERJ, que funciona ali no CIEP da Via Expressa, enfim. Então, essa vinda de universidades, de instituições de ensino superior, aliada à formação técnico-profissionalizante, que já era uma característica importante da cidade, tanto por conta do Senai Espaço da Moda e outros cursos, configuram Nova Friburgo como um grande polo de formação de recursos humanos, de cérebros de obra. Hoje a gente fala cérebros de obra por conta da qualidade dessa formação, que contribui para a modernização dos setores tradicionais. Então esse foi o foco, na verdade, do nosso primeiro bloco, em que falei sobre essa integração universidade, empresa, governo, sociedade civil organizada. Nova Friburgo tem uma legislação que é o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Lei Complementar 135, aprovada e sancionada em 2020, que criou as bases para que esse desenvolvimento pudesse ocorrer. E nos últimos meses, eu comentei aqui, provavelmente em julho, agosto, num programa que liderei aqui, como se fosse uma auto-entrevista, como faço hoje, comentei que eu estaria iniciando um trabalho de consultoria em várias áreas, em várias cidades, e por conta disso eu estaria me licenciando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma licença-prêmio que adquiri ao longo desses mais de 30 anos de universidade. Pois bem, esse trabalho vem sendo realizado, tive a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema da cidade do Rio de Janeiro, hoje intitulado Em Rio, dezenas de profissionais e instituições que têm trabalhado em prol do fortalecimento da capital fluminense como polo de tecnologia, polo de inovação, buscando a integração entre as diversas entidades, entre as chamadas hélices da inovação. As 4 hélices da inovação são consideradas governo, iniciativa privada, academia, universidades, instituições de ensino e sociedade civil organizada. Então, o Em Rio se caracterizou, se fortaleceu e vem agora com uma proposta de calendário para o próximo semestre, na verdade, com uma perspectiva também de um plano de ação bianual, enfim. Então, o Rio de Janeiro passa a contar com uma gestão do seu ecossistema de forma integrada, colaborativa, e isso tem uma possibilidade de desenvolvimento muito importante, até pela capacidade de derramamento do Rio de Janeiro para as cidades próximas, região metropolitana, enfim. Também tive a oportunidade de fazer esse trabalho junto ao município de Petrópolis, criando, juntamente com diversos profissionais, diversas instituições, o movimento chamado Inova Petrópolis. Esse movimento, ele teve agora no dia 24 de novembro o seu ponto principal, que foi o lançamento público desse ecossistema colaborativo, e a gente teve lá a participação de dezenas de profissionais, cerca de 100 pessoas estiveram conosco no Laboratório Nacional de Computação Científica, no LNCC, onde se encontra o supercomputador, que é um equipamento da mais alta importância do ponto de vista científico e tecnológico. O LNCC se notabiliza por ser uma grande instituição formadora de profissionais e de pesquisas também nas áreas de tecnologia, científica, tecnológica. Isso aqui eu vou pedir para fazer um cortezinho, só para eu dar uma ajustadinha aqui. Mas pode continuar, vou voltar para o LNCC. O LNCC se notabiliza por ser uma instituição de grande relevância no cenário científico e tecnológico do Estado do Rio de Janeiro e sediou esse encontro que foi promovido pelo SEBRAE e pelos diversos parceiros que compõem o Inova Petrópolis. Também há um plano de 2 anos de desenvolvimento desse ecossistema para que, então, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, a região serrana, o Estado do Rio de Janeiro se fortaleça cada vez mais como polo de inovação. Também venho fazendo esse trabalho já há alguns meses junto a Teresópolis. Teresópolis é uma cidade que tem a Alterdata, que é uma das maiores empresas de tecnologia de informação do país, não somente do Estado do Rio de Janeiro. E nos últimos meses, graças a essa consultoria, graças a esse apoio do SEBRAE, a gente tem estruturado o ecossistema de inovação de Teresópolis. Teremos no dia 1º de dezembro mais um encontro lá em Teresópolis, quando definiremos o nome, ao exemplo de Nova Friburgo, que é o Inova Frivale, ao exemplo de Niterói, que é o Aldeia Tech, ao exemplo de Petrópolis, que é o Inova Petrópolis. Teresópolis também definirá o nome do seu ecossistema, que tem contado aí com a participação de representantes do governo, representantes empresariais, representantes da iniciativa privada e também da sociedade civil organizada. Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo se fortalecendo como polo de inovação. A nossa região serrana tem uma característica muito interessante. Ela, pelos seus atrativos naturais, pela segurança, pela sua tranquilidade, ela pode e cada vez mais tem atraído talentos nas mais diversas áreas e, com isso, pode sonhar cada vez mais com esse fortalecimento como polo de inovação, como polo tecnológico. Voltando para Petrópolis, mas pensando também regionalmente, há uma instituição de grande relevância que é o Serratec, Parque Tecnológico da região serrana.
que congrega vários profissionais de muita qualidade, buscando desenvolver ações de incubação de empresas, de residência em software, capacitando centenas e centenas de profissionais nas diversas cidades que compõem essa região serrana, a nossa região serrana, com o objetivo de dotá-la de cada vez mais capacidade e competitividade. Então, são características importantes. E dentro de mais alguns dias, iniciarei também um trabalho junto ao município de Volta Redonda, lá no Médio Paraíba. Já tivemos algumas reuniões preliminares e a intenção é também constituir um ecossistema que seja colaborativo, vibrante, pulsante e que contribua para o desenvolvimento dos setores tradicionais da economia. Tudo isso faz parte de uma estratégia mais ampla que o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vem realizando em mais de 350 cidades no país, em mais de 260 regiões. Há algum tempo surgiu na Fundação CERT, lá em Santa Catarina, a metodologia de ecossistema local de inovação, que a gente chama de metodologia L. Essa metodologia foi inicialmente implantada em Santa Catarina, posteriormente o SEBRAE leva para o Paraná, várias cidades do Paraná receberam a metodologia e se desenvolveram muito a partir dela, e aí o SEBRAE Nacional busca essa metodologia e nacionaliza. E ao nacionalizar, faz chegar aos mais diversos cantos do nosso país, e no estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje 7 territórios recebendo ou tendo recebido essa metodologia. Vamos ver se eu lembro de todos aqui. Niterói, que bebeu diretamente da fonte da Fundação CERT em 2022, 2023 e constituiu a Aldeatec, que é um ecossistema muito pujante, muito forte, muito consolidado, com vários profissionais e instituições envolvidos. E Nova Frivale, aqui em Nova Friburgo, comentei e repito, vou colocar novamente o QR Code aqui. Quem quiser acessar o grupo no WhatsApp do Inova Frivale pode entrar aqui nesse QR Code, você vai estar conosco lá acompanhando os movimentos associados à inovação aqui em Nova Friburgo e região. Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro com 2 espaços, 2 territórios, o Rio como um todo e a comunidade da Rocinha, que tem feito um trabalho também incrível, e mais recentemente o Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda. Então são 7 territórios no Rio de Janeiro, considerando que nós temos 92 cidades no estado, e são 6 cidades, das quais uma com 2 territórios, nós temos aí um campo de crescimento muito significativo para os próximos meses, para os próximos anos, no que se refere ao fortalecimento desses polos de inovação. Vamos pensar aqui rapidamente: Macaé, Maricá, Campos, Itaperuna e várias outras cidades do estado que têm condição de sediar ecossistemas de inovação, já tem universidades, já tem pesquisa, já tem um sistema empresarial pujante, associações comerciais, presença da Federação das Indústrias, sociedade civil organizada através de instituições diversas. Teresópolis, por exemplo, há um movimento já há alguns anos chamado Movimento Empreendedor, capitaneado pelo empresário Marcelo Oliveira, realizou recentemente um evento de alto nível em Teresópolis chamado AgroInova Summit. 7 startups surgiram a partir dessa dinâmica, desse fim de semana que houve uma imersão em que dezenas de profissionais e estudantes puderam participar, identificando demandas, dores do setor agrícola que poderiam ser mitigadas, poderiam ser minimizadas a partir da criação de startups voltadas à solução dos seus problemas. Então, esse é um movimento bastante interessante também, liderado pelo movimento empreendedor de Teresópolis, e a gente tem a expectativa de cada vez mais fortalecer os ecossistemas locais para que o estado do Rio de Janeiro possa pensar também em sistemas regionais de inovação, com o objetivo de fortalecer no território as políticas inovadoras, as políticas de fomento à tecnologia aplicada à realidade, tanto à realidade empresarial quanto à realidade governamental, e com isso o estado do Rio se posiciona de uma forma mais estratégica no cenário dos estados inovadores brasileiros. É um trabalho construído a muitas mãos há muito tempo. Eu quero aproveitar aqui e parabenizar e reverenciar todos os profissionais, todas as profissionais de todas as instituições, de todos esses segmentos que ao longo das suas trajetórias têm contribuído com esse sonho de fortalecer o Rio de Janeiro como polo tecnológico, polo de inovação, em que a tecnologia possa ser acessível a todos e que a digitalização, que a transformação digital possa alcançar cada cidade, cada território, cada habitante do Rio de Janeiro. No terceiro e último bloco, vamos falar sobre outros temas que eu tenho certeza também vão contribuir para a nossa reflexão. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão e Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo,
placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, terceiro e último bloco desse bate-papo muito especial. Algumas pessoas me perguntam, Marcelo, por que o nome do programa é Visão em Ação? E aí eu sempre trago essas informações quando me perguntam, né, no dia a dia, no Arte Ruas, enfim. Eu me lembro de um treinamento que eu participei, se eu não me engano, foi exibido um vídeo de Joel Barker, se eu não me engano é o nome do consultor, era esse. Ele falou o seguinte: visão sem ação é um sonho. Ação sem visão, um passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Por isso eu intitulei o nome do programa Visão em Ação. Porque a gente traz informações, traz reflexões, mas a gente também procura a sua implementação prática no mundo real, para que isso possa gerar resultados, gerar efeitos concretos na vida das pessoas. Então, quero agradecer aqui toda a audiência, as pessoas que nos acompanham, tanto na TV Cidade, pela TV, quanto pelo canal da TV Cidade no YouTube, sabendo que a gente vive uma era de cada vez mais convergência. Muitas vezes você assiste a TV pelo celular, o que há 30, 40 anos, 20 anos talvez seria impensável. E vocês sabem também, eu comentei há alguns meses que eu interrompi a minha carreira docente como professor da Estácio há bastante tempo, para poder priorizar outras áreas. Mas quem foi professor um dia jamais esquece o momento do aprendizado, da busca do conhecimento. E eu vou aproveitar esse último bloco para falar um pouco sobre o que eu falava quando se aproximava o final do ano, ao longo das minhas trajetórias acadêmicas, nas diversas instituições de ensino que eu atuei como professor. Estamos hoje gravando esse programa no dia 28 de novembro de 2025, então estamos há poucas semanas
do encerramento do ano, Natal, Réveillon, enfim. E 2026 está próximo, daqui a pouquinho a gente vai estar em 2026, aliás, 2025 passou muito rapidamente, essa é uma sensação que todos nós temos. E o que nós devemos fazer nessa reta final de ano? O que nós devemos pensar? Pensar sobre o que nós construímos ao longo de 2025, os pontos positivos, os pontos negativos, os desafios que nós enfrentamos, as soluções que nós conseguimos apresentar, os cuidados que nós devemos ter com o nosso organismo, com a nossa saúde, enfim, e projetar um 2026 em que nós consigamos alcançar resultados ainda melhores. E eu sempre comento sobre a importância de você buscar identificar qual é o seu propósito, qual é a sua visão como profissional, como pessoa, aquilo que você pretende alcançar ao longo da sua trajetória, pensando em curto, médio e longo prazo, curto prazo 1 ano, médio prazo 3 anos, longo prazo 5 anos. A gente fala em Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Agenda 2030 está dialogando diretamente com o ano de 2030, que quando nós ingressarmos em 2026, faltarão menos anos ainda. Estaremos daqui a pouquinho em 2030. Como você pretende estar em 2030? Qual é a sua predileção profissional? Quais são as áreas que você mais se identifica? Você trabalha hoje em algo que já não faz mais sentido para você e você trabalha basicamente pela sua subsistência, pela necessidade de você ter uma renda para poder arcar com seus custos diários, mensais? Ou você já trabalha em algo que faz todo sentido do ponto de vista do seu propósito, da sua visão, aquilo que você pretende alcançar em termos de legado, de entrega à sociedade? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeito profissionalmente, porque eu faço aquilo que eu gosto. Gostei muito de dar aula durante muito tempo. Atualmente tenho feito esse trabalho como consultor e tem sido também algo muito prazeroso. A minha atuação como voluntário na presidência do Conselho, nos movimentos de inovação, os programas que eu tenho a oportunidade de alguma forma contribuir com reflexões, como aqui na TV Cidade, tenho também na Rádio Sucesso, vamos começar também na Rádio Friburgo, enfim. São ferramentas que eu coloco à disposição para, de alguma forma, contribuir para a sua reflexão, para que você possa repensar o seu lugar no mundo, identificar quais são as suas reais vocações, aquilo que você faz que as pessoas ficam olhando, caramba, que coisa bacana que você acabou de realizar, de falar, de fazer, enfim. Então, buscar esse propósito é o que dá significado à vida. E quando você identifica esse propósito, você identifica esse seu local de encaixe, o trabalho já não é mais trabalho. Aliás, Confúcio, filósofo chinês, disse certa vez: escolhe o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar nem um único dia na sua vida. Quando você consegue se identificar profissionalmente com algo que faça sentido para você, na verdade, você flui. Existem alguns autores que falam, inclusive, no chamado estado de fluxo, em que o tempo parece passar de uma forma tão rápida que você nem percebe. Por quê? Porque você está fazendo algo que vai ao encontro do seu propósito, ao encontro daquela sua missão, daquele seu legado. E para que você consiga alcançar uma carreira de sucesso, você precisa fazer também o seu planejamento. Eu me recordo que a partir dos meus 25, 26 anos, utilizando uma metodologia de planejamento estratégico pessoal e profissional. Quem quiser saber a respeito pode me mandar uma mensagem no WhatsApp 999175577, em que você faz um grande mapeamento. Você identifica seus pontos fortes, seus pontos fracos, as ameaças e oportunidades que existem no mercado, existem na realidade que você vive, para que então você possa ter um posicionamento estratégico, para você não ser simplesmente alguém que vive o seu cotidiano sem uma reflexão mais aprofundada. E fazer esse planejamento, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal, ainda que você não alcance todas as suas metas no curto prazo, é o que vai permitir que você tenha um direcionamento. E esse direcionamento vai gerar em você a canalização de energia, o foco, a continuidade sem continuismo, porque é diferente. Você dar continuidade a um trabalho não significa que você precisa cumprir, fazer da mesma forma que você sempre fez, porque nem sempre aquela forma gerou os melhores resultados. Então, a continuidade sem continuismo é algo que vai permitir você construir uma carreira sólida, consistente. E eu fico olhando lá para trás, né? Eu sou filho de um pintor de letreiros, extremamente querido e conhecido aqui em Nova Friburgo. Sou filho de uma merendeira de escola pública. A minha origem, a minha infância não foi muito diferente de muitos dos que estão nos acompanhando hoje. Estudei sempre, quando eu falo sempre, teve 1 ano só em escola particular. Estudei sempre em escola pública. Quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz com crédito educativo do governo federal, senão eu não teria condição de cursar uma faculdade. Meus pais não tinham condição de me bancar numa universidade, enfim. E a partir dali, das minhas primeiras experiências profissionais, ao identificar a importância e o valor da educação, eu não parei de estudar.
Costumo dizer que eu comecei a estudar realmente e efetivamente a partir da graduação. Foi quando eu fiz as minhas pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado, MBA, em políticas públicas, em gestão empresarial, em administração pública, buscando um conhecimento que contribui muito para que eu consiga fazer as entregas profissionais que faço já há bastante tempo. Não à toa nós conseguimos viabilizar a vinda de várias universidades públicas para Nova Friburgo, sempre participando dos grandes debates que a cidade trava por conta das necessidades, das demandas, dos problemas que existem no cotidiano, enfim. Então tudo isso é parte integrante de uma missão, de uma visão que foram construídas ao longo do tempo, a partir de metodologias também que são adotadas. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a sensibilidade humana, ela acoplada a ferramentas metodológicas, a gente vive hoje a era da IA, inteligência artificial. Desde o final de 2022, o mundo está sendo sacudido com a utilização, com a adoção das ferramentas de tecnologias de informação e comunicação baseadas em inteligência artificial. O ano de 2025 vem sendo caracterizado como o ano dos agentes de inteligência artificial. Eu uso algumas ferramentas, nunca abrindo mão da minha capacidade de pensar, refletir, ler e aprender, para que a gente possa aprimorar e potencializar. Imagine o que seria da sociedade hoje se não houvesse a calculadora. Há muitas décadas não existia essa ferramenta. E eu comparo as ferramentas de inteligência artificial a essas outras ferramentas que ao longo da nossa história foram surgindo e foram criando maiores facilidades de atuação no trabalho, de produtividade, de melhor qualidade de vida, para você também ter tempo para poder cuidar de si, cuidar da saúde, atividades físicas, enfim. Então tudo isso faz parte dessa construção do profissional e do cidadão do futuro. Eu acredito muito nisso e aquilo que eu puder contribuir para você, meu amigo, minha amiga, pode contar. Eu tenho o Instagram, @MarceloVerli, tenho também o meu LinkedIn, Marcelo Verli, em que a gente pode interagir, além do meu WhatsApp, 999175577, 999175577 e também pelo meu e-mail marcelo.verli@gmail.com. São mecanismos que a gente coloca à disposição para essa interação. No primeiro bloco, então, falamos sobre o movimento de inovação de Nova Friburgo e região. No segundo bloco, falamos sobre o movimento de inovação em várias cidades do estado do Rio. E nesse último bloco, eu trago aqui algumas contribuições para a sua reflexão, pensando nessa reta final de 2025, para que 2026 possa ser o melhor ano da sua vida. E nas próximas semanas traremos aqui convidados para tratarmos de temas de interesse da nossa comunidade, da nossa coletividade. Um grande abraço, até a próxima.